Hoje eu queria dar a palavra do início desse vídeo pro Jack. Que responsabilidade, né? Tudo bom, gente? Sejam muito bem-vindos a Pocando Games. Cara, a gente faz um canal de games, a gente trabalha com cultura pop, essa é uma produtora de vídeo que promove conteúdo para pessoas que gostam do que a gente gosta. Sim. Uma comunidade que é muito nociva e muito machista e homofóbica, o que não deveria, né? A gente vem recebendo muitos comentários homofóbicos aqui no Pocando Games, uma coisa que tem particularmente me incomodado muito, porque eu faço parte desse grupo LGBT. Não só eu, mas muitas pessoas que assistem a gente também. E eu acho justo a gente se posicionar contra isso. Tipo, vocês assistem e dizem que gostam da gente, mas fazem comentários que ofendem diretamente o que a gente é. Negam a minha existência, negam a existência de outras pessoas e isso não tem que acontecer, pelo menos não aqui. Então esse é um convite para que talvez você, que não goste ou não entenda, passe a gostar e entender. É difícil, mas é que o videogame também trata disso como a vida real, né? O videogame ele é diversão e ele é diversidade. É por isso que o Pocando Games de hoje vai levantar a bandeira do movimento pra falar sobre os personagens LGBT nos games, pra você ver que a parada aí, o bagulho é louco mesmo, tá Bom, ligado? peço desculpa também por a gente não ter feito esse vídeo no mês da consciência LGBT, mas a gente tá fazendo um aqui agora. Bom, a nossa primeira personagem vem da maior franquia dos games de todos os tempos e também é apontado como a primeira personagem trans dos games, né? Apesar de várias polêmicas quanto à sua origem. Né? A gente tá falando da Beardle, da Birdle, que aparece a primeira vez em Doki Doki Panic, mais conhecido aqui no ocidente pelo seu rebrand como Super Mario Bros. 2. É a dinossauro, sabe, de cor rosa que atira ovos no player, tá ligado? Sim, de lacinho vermelho. A Birdle é visto como transgênero por conta da sua descrição em um manual que acompanhava o game no lançamento lá no final dos anos 80. Ó, pra vocês entenderem, no manual vinha escrito o seguinte: ele pensa que é uma garota e cospe ovos pela boca e preferiria ser chamado de Birdetta. É um jeito meio esquisito de tratar sobre o assunto, pela época e tudo mais, mas uma boa tentativa aí de tentar explicar o que é a personagem, né? Bom, na época, trazer atenção para a comunidade trans era muito incomum, principalmente num país mais tradicional como o Japão. Ponto positivo aí para os desenvolvedores por isso. Mesmo com essa deficiência na fala, levantaram a bandeira de alguma maneira. Então... O ponto negativo vem por cometerem o que é chamado de misgender, né? Que é se referir à pessoa usando os pronomes e termos de um gênero quando essa se identifica como outro, tá ligado? No manual diz ele, quando o Birdle se identifica como ela. Exatamente. Então já tem algumas coisas que são erradas. Em aparições posteriores da Birdle, essa descrição foi omitida e passaram a usar os pronomes corretos, se referindo sempre como ela, que é algo maravilhoso. Mas fica aí a dúvida, a Nintendo quis apagar a origem da personagem ou não? Acho que não, né? Não sei. Não sei. Agora não sei. Vou ligar. O que vocês acham disso? Eu vou ligar lá, peraí. A BioWare é um estúdio que zela pela diversidade em suas principais franquias, como é o caso de Mass Effect. Além de poder escolher se você deseja protagonizar o game como homem ou mulher, o player determina inclusive a sua orientação sexual. Exatamente. Você pode ser hétero, você pode ser gay, você pode ser bi, dependendo de com quem queira se relacionar durante a campanha desse maravilhoso RPG de ação, você escolhe aí o que você quer ser, velho. Você tá livre. Mas a diversidade não é só sobre pautar os personagens de acordo com as escolhas do jogador. O jogo vai ainda mais fundo nessa história, né? Bom, Mass Effect inclui personagens com orientação sexual bem definida, independente das escolhas e influências do player, como é o caso de Steve Cortez em Mass Effect 3. O Steve ele é um tenente da Aliança e um piloto habilidoso que integra o time de Shepard e carrega um peso emocional que você, como jogador, acaba por conhecer no desenrolar das missões, né? Do último capítulo da trilogia de Mass Effect, né? A gente viu que o Steve sofre com o luto e a perda do seu marido, Robert, que foi capturado e morto pelos Reapers, enquanto os dois trabalhavam em uma colônia humana no planeta Ferris. Sim, como é o caso com outros personagens do game, como Liara e Ashley, por exemplo, que o player controlando o Shepard pode investir em um romance com Steve, mas apenas tiver escolhido a versão masculina do comandante, entendeu? Tipo, porque a orientação do personagem já estava definida. Se você for uma mulher, ele não vai querer porque ele tinha um ex-marido dele. Ele vai querer se você for um cara. Sim. Entendeu? Acho que fez sentido pra vocês. Fez. Yeah. I was hoping you might want to wait together. Stay here with me. Till the call comes. Of course. Gone Home é um game de exploração em primeira pessoa feito pela The Fulbright Company, disponível para PC e consoles da atual geração, e é de onde sai a nossa terceira personagem, a Sam. Você assume o papel da Kate, né, que é a irmã mais velha de Sam, que volta pra casa da família em um feriado e a encontra vazia, né, a casa no caso, não a Sam. E daí pra frente é explorar a casa pra entender, né, e por que que isso aconteceu, por que que tá tudo vazio, cadê as pessoas, então o que que tá rolando? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim, total.
Kate precisa tentar entender onde é que estão os seus pais, o que aconteceu com o Sam, que tá vivendo tempos conturbados na sua transição da adolescência pra vida adulta, que é bem difícil mesmo. difícil. Acho que essa é a maior transição da vida. É assim. bem difícil. Tendo mudado pra uma cidade em que ela não conhecia quase ninguém, né? Na verdade, ela não conhecia ninguém. A Sam encontrou amizade ao conhecer Loni, e a conexão das duas se fortaleceu bastante, revelando um amor entre elas, né? O que é muito da hora. But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. O problema é que os pais de Sam, um casal com muitos problemas entre si, não conseguem assentar que a filha é lésbica e entram em negação com as coisas como ainda receber Loni em casa, por exemplo. Uma coisa muito comum pra quem se assume homossexual. Claro, não em todo caso, né? Mas na maioria das vezes é difícil quebrar esse paradigma de que falar: oi mãe, tudo bom? Eu sou gay. Ó, meu namorado é o Carlos. É difícil. Kate descobre que a irmã aguentou o que foi possível, mas enfim ela decidiu se arriscar a viver a própria vida com a Loni e longe da família, né? Porque não dá pra viver nesse ambiente totalmente Tóxico. merda! She said, Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us. Bom, a história do game não se resume a isso não, tá? Porque você, como player, toma consciência dos problemas dos pais, que a Kate descobre estarem num retiro pra aconselhamento de casais. Então eles estão passando por um Eles também momento estão passando por um conturbado. momento difícil, né? Mas isso também não é uma passada de pano pra homofobia, Ah, né? não, Então, lógico que não, mas- lógico que não. Também é descoberto que a mãe de Kate, ela tá alimentando um sentimento por um colega do trabalho e que o pai, fracassado no trabalho com indício de alcoolismo, pode ter sofrido um grande trauma, né, na infância. Então as coisas estavam conturbadas na casa. Vale a pena explorar a história dessa família e essa jornada de aceitação, tá ligado? Justamente pra você entender todas as facetas, às vezes, de um problema familiar, tá ligado? Tipo, às vezes você entender por que os pais também têm um bloqueio pra certas coisas. Você também, pô, se colocar no lugar de todo mundo que tá ali naquela situação, tá ligado? Óbvio que, mano, mais uma vez falando, velho, preconceito não se passa pano, mas as pessoas estão todos os dias em situações que nem elas esperam, tá ligado? E elas vão ter que lidar com coisas que elas não esperam, de maneiras que elas não esperam, tá ligado? Então, às vezes, você dá aquela, sabe, difícil tipo, gela, mesmo. assim, né? Dá aquela difícil. gelada e a Claro pessoa que, emociona. claro que a gente não tem que passar pano, mas, por exemplo, você tá na roda de amigos. Exato. Um amigo seu faz um comentário que você sabe que aquilo é preconceituoso, que aquilo é machista. Não precisa bater no seu amigo. Mas fala, cara, putz, isso aí não é legal. É, feio, pô, não faz isso. Tipo, não tal. faz isso aí não, isso aí Exato, ofende exato. outras pessoas, ofende a mim, ofende... Não faz isso, cara, não reproduz isso não é legal. E fala na moral também, porque daí É, você vai perder a exatamente. moral, tá ligado? Você tá ensinando o cara falando, velho, tipo, é feio. Você tá fez a ligado? sua parte, sabe? Mas não fique quieto não, cara. Acho que esse é um dos motivos da gente estar fazendo esse vídeo também. Não só porque é necessário falar sobre essas personagens, mas É importante que todos falem. se né? posicionar, sabe? Quando você não se posiciona, você tá fazendo parte disso Exato. também. Catherine é um game japonês muito peculiar, tanto na forma como constrói a gameplay, como no jeito que conta a história das relações no núcleo central de personagens que são amigos já faz um tempo. Entre esses personagens tá a Erika Anderson, a garçonete do bar Stray Ship, que é descrita como um raio de sol que traz sorrisos amistosos e drinks gelados para os clientes, que, como um personagem diz, provavelmente tá ali por causa dela, né? Estão ali por causa dela, os clientes, no caso, estão ali por causa dela. E dando um contexto sobre o que é o jogo, o Vincent é um cara de uns 20 e poucos anos, mais ou menos, que depois de trair a namorada Catherine com K, com a Catherine com C, começa a ter uma série de pesadelos bizarros, onde ele precisa fugir só de cueca dos monstros que atormentam ele. É um bem jogo de bizarro. puzzle muito legal. Inclusive o personagem parece muito comigo, cabeludão assim, Parece. sai de cueca com um travesseiro na mão, assim, eu adoro. Erika é quem traz informações importantes pro protagonista, né? O Vincent, que além de flertar com seus outros amigos, em especial o Toby, que tem uma queda por ela, mas ainda não é correspondida. Em um dos finais do jogo, a gente descobre que a Erika é uma mulher transgênero que passou por uma cirurgia, né, por uma transição, e o que o Toby descobre só depois de transar com ela e fica um pouco assustado, mas ele para por aí. Acho que talvez na hora ele ficou meio eita, mas parou por aí. Nos tempos de escola, onde conheceu o Vincent, Erika ainda era conhecido por seu nome de batismo, né? Que era Eric. I want my damn V-card back! Sorry, but once that hole is punched, there's no refund. E que sumiu por um tempo, até mesmo levando os amigos a pensarem que ele tinha se matado, né? Tipo, que ele sumiu, né? Quando alguém transicionou e optou por algum outro nome, É legal que você é legal que você respeite a opção. Na verdade, é legal não. O certo é que você chame ela pelo nome que ela se sente melhor. Não tem essa de perguntar qual é o seu nome de batismo. Ó, durante a história, em vários diálogos, são dadas várias pistas da transexualidade da Erika, né? Inclusive com afirmações preconceituosas de Vincent, que diz que Erika não é mulher de verdade, o que é uma babaquice da parte dele. Hey, Erica! I've got a nice pair of stiletto heels I know how to use.
Last of Us é um jogo que entrou pra história dos videogames, porque tinha um enredo muito foda, personagens com o qual a gente se conectou muito, e sem contar com gameplay, né? Nossa, muito louco! E depois de jogar a DLC Left Behind, que foca na Ellie, a gente tem um flashback de uma aventura que compartilha com a sua amiga Riley. Já próximo do fim da DLC, né, a Ellie beija a Riley, no que é considerado por alguns dos momentos mais emotivos do jogo. Com toda a certeza. A DLC ela foi um sucesso de crítica, com, mano, um justíssimo 88 no Metacritic, mas pra alguns ficou a pergunta: ele é gay mesmo ou foi só uma inconsequência juvenil, sabe? Tava tentando se descobrir? Essa é uma outra discussão que rola bastante também, né? As pessoas negarem o B do LGBTQ. Não existe bissexual, é assim, você ainda só não se descobriu, você ainda tá nessa bagunça aí, você não sabe o que você quer da vida. Negar isso, assim, pela própria comunidade negando os bissexuais, o que é uma bobagem absurda. Deixa as pessoas fazerem o que elas querem. A argumentação dos players pode ter durado alguns anos, né, com gente falando que a Ellie, por viver num mundo pós-apocalíptico, não teve oportunidade de ter muitos relacionamentos amorosos, então podia estar confusa. Não, a mesma coisa. Ela tava lá, ela quis, ela fez, não importa, não precisa ser hétero, gay, não precisa dar um nome pra isso. Ela foi lá e quis, chama ser humano. Mas então veio The Last of Us 2 e no seu trailer da E3 começa com a Ellie em uma festa convidada pra dançar por Dina. As duas se beijam em um beijo ainda mais beijo do que a Ellie deu na Riley. Então, acho que mais do que tá confirmado que assim, ela teve oportunidade, era uma festa, ela escolheu! Bom, pra não restar nenhuma dúvida de quem a Ellie é, os criadores do jogo já declararam, sim, a Ellie é gay e isso é parte dela e não vão esconder isso. É o que é a personagem. Foda. A Ellie Gross, que é a co-escritora do jogo, ela completou, dizendo pra explorar quem a Ellie é como adulta. E não poderiam deixar isso de lado, né? Não honrariam a personagem se eles não fizessem isso. Claro, porque é o que ela é. É o que ela é, velho. Tipo, não... Ai, velho, sério, mano. Hey, what's wrong? Don't go. Gente, queria agradecer vocês, inclusive vocês que têm um posicionamento que foi o motivo de a gente fazer esse vídeo. Obrigado por vocês estarem aqui, por vocês acompanharem a gente, por vocês dedicarem o tempo de vocês, que podiam estar fazendo qualquer outra coisa, por ouvir o que a gente tem a falar sobre isso. De verdade mesmo, principalmente se você nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu espero de verdade, assim, mesmo sendo muito prolixo, ter sido o mais claro possível. Eu agradeço a paciência de vocês por tentar acompanhar a nossa linha de raciocínio. Queria finalizar esse vídeo também mencionando um canal em específico que eu assisto bastante e que eu acho que vocês deveriam conhecer, que é o canal Muro Pequeno. É um canal maravilhoso, ele debate várias coisas incríveis. Eu acho que todo mundo aqui devia conhecer. Então clica aqui, vai estar na descrição também o link do canal. Acho que vocês deviam lá se inscrever e assistir todos os vídeos que ele faz. É isso. Gente, a mensagem final é: respeita os outros, velho. Não importa quem seja, mano. Não importa se é sua tia, sua avó, seu irmão, se o cara é gay, não é, se... Mano, foda-se, só respeita, velho. Mais uma vez, isso não tem nada a ver com posicionamento político. A gente não tá defendendo nenhum candidato, nenhum partido. Não estamos falando mal de nenhum outro candidato e nenhum outro partido. Não é uma guerra de política isso. É só humano. Beijo, gente. Amo vocês. Tchau. Viva a comunidade LGBT e a comunidade de Tibia de 1997 que tá viva até hoje.